Attack on Titan, de longe, é um dos animes mais complexos da atualidade. Antigamente, os animes shonens passavam mensagens bem diretas: esperança, persistência. Mas de uns tempos pra cá, os animes shonen mudaram sua forma. Passaram a trazer histórias mais complexas, que tratam de assuntos mais maduros. Apesar de eu não considerar que Attack on Titan seja um shonen, a obra carrega muitos conteúdos pesados e trágicos, desde os primórdios da história dos titãs. Mas dentro de Attack on Titan, existe um personagem específico que carrega uma, ou se não a história mais trágica do anime inteiro. Opa, bom, eu sou Darkzin, e bom, Levi é apresentado no anime no final da Guerra de Trost, em uma cena que o reconhecimento está lutando contra os titãs, e depois de uma luta, um dos soldados acaba ferido, e vai morrer, e Levi, que primeiramente parece completamente frio, demonstra emoções. Nada. Mas quando ele vê, o soldado já havia morrido, antes dele terminar de falar. Mas Levi é apresentado de uma forma mais formal quando Eren já fechou a abertura da muralha e já está cansado. E um titã começa a chegar perto, mas de repente, o titã é derrotado por uma pessoa. E um detalhe importante é que quando ele aparece, o Armin diz isso. Mas a Mikasa está do lado dele. Quem está ali é Levi, o soldado mais forte da humanidade. Durante a apresentação do Levi, Eren acaba preso. E quando ele fala que quer acabar com todos os titãs, os olhos do Levi brilham. E ele fala que vai se responsabilizar pelo Eren. O que é engraçado porque em seguida ele mete a porrada no Eren. Ao todo, Levi apresenta ser muito sério e bravo, que dá medo em todo mundo e absurdamente forte. Apesar disso, ele tem particularidades engraçadas. Tipo, ele ser um anão perto dos outros personagens e também ele ser completamente maluco por limpeza. E tudo isso nessa apresentação dele faz criar uma expectativa de ver ele lutando. E também faz ele ser marcante, o que é muito importante, já que deixar o personagem grudado na cabeça do público faz toda a diferença. Outra coisa é que o Levi tem um esquadrão, que são os dos que mais matam titãs. E entre esses tem a Petra, e quando o Eren leva uma bronca, ela fala com ele. E eles têm uma conversa interessante. Isso já mostra que o personagem não é só chato, e nem só limpeza, mas já chegamos nisso. Durante a primeira missão do reconhecimento que o Eren participa, onde a titã fêmea chega correndo e começa a matar todo mundo, o Levi continua com a mesma expressão. E o Eren grita com ele e até pede para poder se transformar para acabar com a titã fêmea e impedir que mais pessoas morram no meio do caminho. Mas o Levi continua neutro e fala isso. Se Eren confiar nos seus parceiros ou não, não tem como saber o que pode acontecer. Eren pensa em se transformar, mas Petra fala com ele pedindo pra ele confiar neles. E Eren, relutando, decide confiar no esquadrão, já que eles confiaram nele antes. Mas não entendemos o motivo do Levi falar isso. E não é explicado no anime nessa temporada, só é explicado no OVA dele. Aqui mostra dois personagens novos, e o Levi no subterrâneo, fugindo de alguém, usando o DMT. E aqui explica uma coisa que, se você não tiver assistido esse OVA, você pode acabar boiando no anime, o subterrâneo. O subterrâneo é um projeto abandonado de colônia subterrânea, e os mais pobres vivem naquele lugar. Os que nascem raramente sobem para a superfície, e acabam vivendo a vida inteira sem ver a luz do sol. E por conta disso, muitos acabam ficando doentes, e até morrendo, e é um lugar precário e sujo. E nesse lugar existe as escadas, que dá passagem para a superfície. Mas cada escada tem um dono, e para uma pessoa normal passar precisa pagar. E se subir sem pagar, você que é apagado. Mas os que conseguem dinheiro quando sobem, sem documentação, acabam sendo deportados de volta para o subterrâneo. E muitos acabam tendo que roubar para viver.
E aqui mostra uma coisa interessante, que eu tinha uma certa dúvida, porque ele nunca foi mostrado no anime, mas eles têm violão, só uma curiosidade interessante mesmo. Aqui é apresentado Fallen, que é um amigo do Levi, e os dois meio que tem um crime organizado. Eles roubam coisas com DMT e outros caras que também roubam, só que em terra. E temos um diálogo meio expositivo sobre o Fallen, que paga bem a mais do que o normal para um dos caras. E quando eles saem, o Levi pergunta para ele por que pagou tanto assim. E tem esse diálogo. 理由はあいつのヤンの足がまた悪くなってるのは気づいた。高いんだよ。最近値上がりしたしな。お前の母親もそうだったな。それで De repente, alguém bate na porta e os dois já se preparam e abrem a porta. E é uma menina meio machucada que estava sendo perseguida por homens que são capangas de um dos donos da escada. Eles falam que ela tentou passar pelas escadas sem pagar. E um deles acaba colocando a mão no ombro do Levi e passa a faca nele. E eles saem correndo. Basicamente, essa menina se chama Isabel e achou um pássaro que caiu no subterrâneo. E ela queria levar ele pra superfície, por isso que ela tentou subir a escada sem pagar. O Farlan percebe que o bicho tá com as asas quebradas e cuida dele. Isabel fala que quer se juntar a eles e usar a DMT. O Levi aceita e ela fica feliz. E uma coisa muito bonita é a simbologia dessa personagem. Depois de um tempo, libertando o pássaro na superfície e ela se sentindo livre usando o DMT. Em um certo momento, chega um cara oferecendo dinheiro e uma vida na superfície. Em troca deles, pegaram um documento do Eren, que ainda não era comandante nessa época. Levi e o grupinho deles aceitam. Eles têm um mini confronto com reconhecimento. E pela habilidade deles com o DMT, o Eren dá uma proposta do grupinho do Levi entrar no reconhecimento. Em troca, eles não iriam ser presos. E como faz parte do plano entrar e roubar o documento, eles entram. Um tempo depois, dentro do reconhecimento, eles tentam achar o documento, mas não acham. Então, eles chegam à conclusão que o documento está com o próprio Eren. E o Levi decide matar o Eren durante a próxima expedição. No dia antes de ir, durante a noite, o Levi fala que vai sozinho na missão. E Farlan e a Isabel reclamam com ele, que ele não está confiando neles. E ele fala que está sentindo um pressentimento ruim. E ele sai pra fora e fica olhando pro céu sozinho, que está completamente nublado. E os amigos dele chegam nele e o Levi fala sobre o céu. O céu parece o do subterrâneo, mas logo o céu se abre, que diferente do subterrâneo, o céu está sempre mudando. Eles nunca tinham visto o céu estrelado antes. E por conta de tudo que já passaram, Levi opta por confiar nos seus amigos. Durante a missão, eles olham pro céu juntos e veem a luz do sol. Fallen e Isabel conseguem matar um titã juntos e o Levi faz a festa. E nisso, eles levam uma bronca do Eren, para não gastarem tanto gás assim, porque fora das muralhas tem recursos limitados. Em um determinado momento, começa a chover. Levi decide aproveitar para matar o Eren. Ele vai na frente e deixa os amigos dele, mas no meio do caminho, ele percebe, tem corpos onde ele está passando. Um titã passou por ele e ele não viu. Ele decide voltar. Quando ele chega, os amigos dele já estão mortos, completamente mutilados. E um titã anormal. Levi explode e começa a detonar o titã, com raiva. E depois de acabar com o titã, Eren aparece e o Levi tenta matar ele, mas o Eren fala algo. O documento que ele precisava pegar já estava com Darius Zachary. O que estava com Eren era apenas uma cópia, ou seja, ele iria acabar fazendo isso por nada. Eren sabia que o Levi iria tentar matar ele e mesmo assim deixou ele. E aqui mostra quem ensinou aquela coisa pro Levi foi o Eren. Ninguém sabe o que vai ser do futuro, nem se deve confiar ou não nos seus amigos. A única coisa que precisa ter em mente é sem arrependimentos. Voltando pro presente, Levi tem o esquadrão dele, com Oruan, Petra, Eld e Gunter. Esses soldados são muito fortes, por isso fazem parte do esquadrão dele. E apesar do Levi ainda ser bem frio, dá pra perceber que ele gosta minimamente das pessoas do esquadrão dele. E ele até inspira eles, e alguns deles até copiam o jeito de agir do Levi. Eren confia nos seus companheiros. E um tiro de sinalizador, fingindo ser Levi, Annie Leonhardt mata, se transformando todos do esquadrão do Levi. Eren, assim como o Levi, confiou nos seus amigos e não nos seus instintos. E, consequentemente, pela inexperiência e por não ter lutado ao lado do esquadrão do Levi enquanto dava tempo, perde quase sendo sequestrado, mas por sorte sendo salvo por pouco pela Mikasa e pelo Levi. Levi, assim como antes, perde seus companheiros mais uma vez. Durante a volta para a muralha, um dos soldados acaba querendo ir buscar o corpo do amigo, para ele ter um enterro digno, mesmo com o Eren e o Levi pedindo para não ir. E quando eles pediram isso, Levi foi chamado de sem coração. E essa ação do soldado de tentar resgatar um corpo só tem mais problema para o reconhecimento, que acabam tendo que jogar todos os corpos para poder fugir dos titãs. E Levi salva o soldado, apesar de ter feito besteira. E apesar disso, Levi pegou parte do uniforme do amigo dele, mostrando que eles não vão ser esquecidos. Todo esse começo desse personagem apresenta o conceito principal dele, um homem frio e forte. Porém, mesmo sendo forte, ele tem um lado emocional e frágil. Ele é o soldado mais forte, mas também tem emoções. Ele já teve amigos.
Durante toda a segunda temporada, o Levi é deixado meio de lado, já que ele se machucou na primeira. Porém, na terceira temporada, ele volta pra linha de frente. E nessa temporada, mostra de onde o Levi veio exatamente. O Chell Ackerman era uma mulher da noite e acabou engravidando, mas decidiu por ter o filho. E quando ele nasceu, ela pôs o nome de Levi, apenas Levi, porque a Ackerman sempre foram caçados e não valia a pena passar essa maldição pro filho. Depois de um tempo, o Chell ficou doente por não ver a luz do sol e ela morreu. E Levi ficou junto com ela no quarto, enquanto o corpo dela apodrecia e ele passava fome e iria morrer se Kenny Ackerman não aparecesse. Kenny pegou o Levi pra cuidar, ensinou ele a lutar, mas abandonou ele. Levi ficou sozinho, sem a presença paterna que Kenny era e sem a mãe. E para poder viver, Levi começou a roubar. E isso leva a todos os acontecimentos do OVA dele. E quando Levi reencontra Kenny, descobre que ele era irmão da mãe dele. E ele, antes de morrer, ele deixa com Levi uma injeção titã, mostrando que ele podia se salvar, mas não se salvou. A figura que ele considerava paterna morre na frente dele, depois de ter abandonado ele. E Levi, nesse momento, sente como se tivesse resolvido alguma coisa. E pela primeira vez no anime inteiro, a gente vê ele sorrindo, porque ele finalmente resolveu algo do passado. Depois de um tempo, finalmente, a missão para retomar a Muralha Maria. Porém, Erin Smith está machucado. Ele não pode lutar. Ele está sem um braço. E Levi até ameaça ele, para ele não ir para a missão, já que ele está sentindo um pressentimento ruim. E ele tem quase certeza que Erin vai morrer nessa próxima missão. Mas Erin ainda assim quer ir. E Levi confia no Erin Smith. A guerra começa. Chegando na Muralha Maria, Eren fecha o primeiro portão, mas o Titã Bestial aparece. O Titã Bestial começa a jogar pedras no reconhecimento e imobiliza eles de conseguirem fugir com os cavalos. E em seguida, eles encontram o Reiner. E depois de derrotar o Reiner, aparece o Bertholdt. Eles não têm escolha. Se eles tentarem fugir pro outro lado da muralha, vão dar de cara com o Titã Colossal. E na frente deles está o Titã Bestial. E o reconhecimento começa a ficar desesperado. Uma hora ou outra, eles vão morrer. Mas Erin Smith tem um plano. Levi acabar com o Titã Bestial, enquanto o resto se sacrifica atirando sinalizadores. Diminuir a pontaria do Titã. Erin Smith ainda tem um sonho de ver o que tem no porão do Eren, mas não tem escolha. E Levi promete para o Eren que vai acabar com o Titã Bestial. E aqui acontece uma das cenas mais famosas do anime, o embate dos dois, que Levi simplesmente viola o Titã Bestial, mas o Zeke consegue fugir e Levi não consegue acabar com o Bestial. Então ele volta para Shiganshina e lá ele vê Armin, que está morrendo, e eles têm o Bertholdt e eles podem salvar o Armin com a injeção Titã que foi dada pelo Kenny. Porém, Floch aparece com o comandante e Levi se vê em uma escolha, o dilema da injeção. Ou ele salva o comandante do reconhecimento Erin Smith e tem um sonho de descobrir se tem humanos fora da muralha, e Armin, um jovem promissor que também tem habilidades em comandar, mas com menos experiência, e também tem um sonho de ver o mar. Levi vê que os dois são iguais, assim como Kenny tinha falado pra ele, todos são iguais. E ele até inicialmente pensa em salvar o Eren, que além de comandante, é seu amigo. Mas ele vê que Eren já tinha sofrido demais, e ele então salva Armin Arlette. Levi é o personagem com uma das histórias mais tristes do anime. E no fim do anime, ele acaba tendo que matar seus soldados, que foram transformados em titãs pelo Zeke. A forma como ele é apresentado fez muita gente simplesmente amar o Levi. Isso fez ele ser um dos personagens mais populares do anime. Porém, ele, apesar de ser o soldado humano mais forte da humanidade, ele não consegue concluir as coisas. E é uma forma de nerfar personagens muito fortes, para eles não virarem um deus ex machina e resolver tudo rápido. Eu pessoalmente não gosto muito dele se machucando no final e conseguindo se movendo, porque não faz sentido nenhum. Porque na primeira temporada ele fica simplesmente inutilizado por ter um machucadinho na perna, e na quarta ele fica todo arrebentado e consegue lutar. Mas no final ele consegue completar a missão dele. E depois disso tudo, apesar de ele ser frio, ele alegra crianças com doce, que nem um palhaço maluco fez com ele antes. Contudo, ele acabou perdendo todos os amigos dele, não sobrou nenhum, e por isso ele é um dos personagens mais trágicos, ou se não o mais trágico de Attack on Titan. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu tentei me esforçar um pouquinho mais nesse vídeo. Eu gostaria que vocês me falassem animes, personagens ou algum tema específico que vocês querem ver eu falando. Tem ideias de vídeos aí nos comentários. Se tiver gostado desse vídeo, dê um likezinho, dá um chute no botão que está escrito inscreva-se. E nem o Levi chuta o Eren, mas não literalmente, não vá comigo o papo na tela do seu aparelho eletrônico tá roxa. Isso já aconteceu comigo. Enfim, tenha uma ótima noite e durma agora. Senão o Levi vai enfiar um DMT inteiro no teu...